ordem. Vamos agora tratar da correção da ilegitimidade passiva. Correção da ilegitimidade passiva. Como nós vimos, uma das matérias que o réu pode alegar como questão preliminar é a ausência de condições da ação. Uma das condições da ação é a legitimidade das partes. O réu pode alegar que ele é parte ilegítima. Isso no Código de 73 era tido como uma modalidade específica de intervenção de terceiro. Era, não é mais. Isso era a antiga nomeação à autoria. Nomeação à autoria, que gerava confusão, porque tinha autoria no nome do instituto, mas entrava um réu. É porque não era nomeação à autoria para entrar um autor, era a autoria do dano. E isso está previsto no Código atual, no artigo 338. Então deixou de ser uma intervenção de terceiro típica, tá? Mas a lógica é a mesma. Artigo 338 e 339. Artigos 338 e 339. Minha ideia aqui não é ler o dispositivo todo, tá? É um artigo ou outro que eu leio com os senhores estão acostumados. Não vou ler todo, vou passar a ideia do 338 e 339 e seus parágrafos. Vejam bem, olha o 338 caput. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, quer dizer, vai intimar ao autor, para que em 15 dias o autor determine a alteração da petição inicial para a substituição do réu. O autor que vai definir se isso vai acontecer ou não. Artigo 339, para entender melhor o 338. Quando o réu alegar sua ilegitimidade, ele, réu, deve indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento. Claro, sob pena de arcar com as despesas processuais. Então, se o réu souber e nada falar, as despesas do processo ficam por conta dele, réu. Ele não vai querer isso, né? Então é batata quente. O que o réu está dizendo? Comigo não tá, não sou eu. Ah, então não é você, é quem? Não sou eu, é meu patrão. É uma questão clássica de a nomeação à autoria no Código 73. Eu não agi em nome próprio, eu agi por ordem do meu patrão. Então, o réu não deve ser eu, o réu deve ser ele. A autoria do dano, lá o 338 fala, o responsável pelo prejuízo não sou eu, é outrem. Então, se você sabe quem é o responsável pelo prejuízo, indique. Quando você alega a sua ilegitimidade e sabe quem é, indique quem é. Aí a parte final do 339. Sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Então a consequência para o réu da não indicação, o réu sabendo quem é muito grave. Então o réu sabendo quem é, ele vai indicar. Então o que acontece é o seguinte, quando o réu alega a sua ilegitimidade e ele, réu, sabe quem é a parte legítima, o réu vai trazer. E aí, como nós vimos lá do 338, o réu vai trazer e vai acontecer o quê? O juiz vai intimar o autor. Vai intimar o autor e é que os outros parágrafos vão dizer. Vai intimar o autor para quê? Então, ó. Alegação de ilegitimidade passiva pelo réu. Ponto 1. Indicação pelo réu do legitimado esse meu óculos está legitimado passivo. O réu indicou o legitimado passivo. E aí faz o quê? Intimação do autor para definir. E aí chegamos no ponto que eu queria. O autor vai definir o quê? Uma dessas opções aqui. Opção número 1. O prosseguimento do processo com o réu
com o réu originário. O autor pode falar assim, não, excelência, não vamos cair nessa lorota desse 7-1 desse réu aí, não. Nada de tirar ele para colocar outro. É ele mesmo. A autoria do dano, a responsabilidade pelo dano foi dele mesmo. Ele tinha os domínios dos atos. Eu quero continuar com ele. Ok, então segue. Quem tem o domínio, quem determina como é que vai seguir a demanda é o autor. Essa é uma opção que ele tem. Segunda opção, o autor pode optar pela substituição no polo passivo. Como assim substituição no polo passivo? Sai o réu originário e entra quem ele, réu originário, indicou. Né? Quer dizer, o autor fala assim, então, excelência, foi mal aí. Então, desculpa, parecia que era ele, o cara mesmo falou que foi ele que praticou, mas ele praticou as ordens do outro, então, excelência, dá para entender, né? Foi mal aí, não repara não, beijo nas crianças, sai o réu originário, entra outro, substitui aí. E aí o parágrafo único do 338 vai dizer, determinada substituição, o autor paga uma merrequinha lá para o réu, proporcional. Ok. Ele vai determinar a substituição. E a letra C, terceira opção. Ele pode optar, o autor, ele vai definir pela formação de litisconsórcio passivo superveniente. Entenderam? Litisconsórcio passivo superveniente. Estamos ok aqui? O que significa litisconsórcio passivo superveniente? Pluralidade de réus que não estavam juntos desde o começo. Pluralidade de réus que se deu no curso do processo. Por que no curso do processo? Porque um dos réus entrou depois. Quem é o réu que entrou depois? Aquele terceiro. Então o que aconteceu aqui? O autor falou assim, excelência, quer saber? Pelo bem, pelo mal, o cara está falando que não é ele, e que não é ele e que é um outro cara. Quer saber? Deixa os dois. Eu, para não ter chance de errar, se não for um, é outro. Então, ele está tirando o corpo fora. Está falando que não foi ele, que foi o outro. O outro vai vir e vai falar a mesma coisa. Quer valer, excelência? O outro vai falar que não foi ele, que foi um. Então, para não ficar fazendo papel de bobo, nem eu, nem vossa excelência, vamos deixar os dois. Litisconsórcio passivo. Sempre que eu dou essa aula em pós-graduação, eu imagino, pode ser que muitos dos senhores estejam pensando isso, a primeira coisa que vem à mente é o seguinte, qual é a dúvida? Tá, o senhor falou, tá, e aí? E vai falar alguma coisa mais, né? Porque até agora é óbvio que a C, a alternativa é C, né? Alguém tem dúvida? Quem que marca A e B? Quem é que, não é marcar, mas quem é que adota a atitude A ou B? Porque pela letra C, você aumenta a chance de ganhar. Você vai ganhar de um dos dois. Aí eu digo com certeza, você vai ganhar de um dos dois. Ou você aumenta a chance de ganhar. Não tem dúvida quanto a isso. Mas olha pelo outro lado, você também aumenta a chance de perder. Você vai perder de um dos dois. E qual é a preocupação que você tem que ter aqui para o seu cliente? Que perder de um dos dois lá no final significa pagar as custas. Então você vai trazer uma despesa para o seu cliente. Aqui a lei está te dando a oportunidade de você fazer um ajuste na demanda. Porque se você levar o processo contra os dois lá no final, e lá no final você vai ganhar de um dos dois, vai perder de um dos dois. E perder de um dos dois significa pagar as custas que ele teve, significa pagar honorários advocatícios para o advogado dele. Seu cliente vai ter uma despesa que pode não gostar. E não vai gostar à toa no processo. Quer dizer, você sabendo realmente quem é a parte legitimada, você tem que tomar a decisão certa aqui. E aí, não sendo possível determinar, havendo dúvida, até concordo que havendo dúvida, deixa os dois. Porque há dúvida. Mas sendo possível determinar, o certo a se fazer é adotar a atitude A ou B. E não por comodismo deixar a opção C, porque é a mais cômoda. Ok?